Paz. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo, o nosso livro, Pão Diário. Então, hoje nós vamos para o dia 6 de janeiro. Então, a mensagem de hoje, ela fala sobre saudades de casa. A nossa mensagem de hoje, ela fala sobre saudades de casa. Saudades de casa. E a nossa leitura bíblica, a passagem que nós vamos meditar, que nós vamos estar lendo, está lá na carta de Paulo a Filipenses, à igreja de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 30. Da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, do versículo 21 ao 30. Então eu vou lendo devagarinho. Se vocês quiserem acompanhar, está lá na carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 30. Então o apóstolo Paulo escreveu assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que é de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas por causa de vós, julgo mais necessário permanecer em carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriares cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada esteis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso vem da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Então a nossa história de hoje, ela fala sobre um menino chamado Estevão. Um menino chamado Estevão que era pequeno. Ele era uma criança. Seus pais, eles enviaram o seu filho, o seu menino, a sua criança para um acampamento cristão, para que então Estevão ele participasse então em uma semana, para que Estevão então participasse no verão em uma semana em um acampamento cristão. E nessa mesma semana, os pais do jovem Estevão, do menino Estevão, eles contam que receberam uma carta de seu filho. Uma carta endereçada para a mãe e para o seu pai. Para os pais de Estevão. E a mesma carta, ela dizia: por favor, venham me buscar hoje. Essa carta ela era do miúdo, do jovem Estevão, da sua criança, do seu filho. E nessa carta ele escreveu: por favor, venham me buscar hoje. A mente de Estevão, ele não podia compreender que era necessário dias para que então aquela carta que ele escreveu chegasse então às mãos do seu pai e sua mãe, às mãos dos seus pais, às mães da sua família, à sua casa, e que ainda mais tempo, claro, seria para que então eles recebessem e então eles fossem buscar o seu filho. Tudo o que Estevão sabia era que ele sentia muitas saudades de casa. Tudo aquilo que Estevão sabia é que ele sentia muitas saudades de casa, que ele sentia muitas saudades do pai e da sua mãe. E a verdade é que isso pode ser difícil para uma criança, para um menino. Às vezes,
Nós podemos ser como Estevão. Às vezes nós podemos ser como Estevão, como o jovem Estevão, como o menino Estevão. Ao pensarmos então sobre este mundo. A verdade é que hoje em dia é muito fácil. A verdade é que hoje em dia é muito fácil nós desejarmos estar com Jesus. É muito fácil nós estarmos com é fácil nós desejarmos estar com Jesus e desejar então ir para a casa eterna, ou seja, para a nossa casa eterna. Como fala lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 5, que fala sobre isso. E nessa casa eterna é onde nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo então escreveu no texto que nós lemos, no versículo 23. Habitando, ou seja, nós estando lá, eternamente, na nossa casa, perto do Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus, como está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 12, que fala sobre todos aqueles que receberam Jesus, que fala sobre todos aqueles que recebem Jesus e creem no seu nome. Então esses recebem então o poder de se tornar de criaturas a filhos de Deus. A verdade é que neste mundo nós nunca seremos verdadeiramente. A verdade é que neste mundo nunca será verdadeiramente o nosso lar, a nossa casa, o nosso habitado. Nós estamos de passagem. Nós estamos aqui nesta terra de passagem como forasteiros e estrangeiros. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. Como o apóstolo Paulo falou, nós sentimos que especialmente quando os conflitos desta vida são severos, enquanto o apóstolo Paulo ele esperava pelo julgamento em Roma, o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses no capítulo 1 do versículo 23, que diz: ora, de um e de outro lado estou contragido, tendo então o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparável melhor. Paulo amava servir a Cristo. Paulo amava servir a obra de Deus. Mas uma parte de Paulo ansiava, desejava estar com o Senhor Jesus Cristo. Uma parte de Paulo desejava estar com o Salvador, com Jesus Cristo. Uma parte de Paulo desejava que ele estivesse na glória de Deus. Como o apóstolo Paulo declarou no versículo 1, como nós lemos: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É confortante para nós sabermos que podemos pensar no futuro, em que estaremos, nesse futuro que estaremos então, e permaneceremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma casa, é uma morada, é uma vida que é incomparavelmente melhor em todos os aspectos. Que nós possamos nos lembrar que não há lugar melhor como o nosso lugar. Aquele lugar que é especialmente guardado para nós. Aquele lugar que é especialmente guardado para nós, que é o céu. Que nós possamos viver como o apóstolo Paulo viveu. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que nós possamos nos lembrar que nós estamos aqui de passagem. Há uma morada, há uma casa à nossa espera. Há um lugar especialmente guardado para nós. E esse lugar se chama céu, se chama paraíso. Lembrem-se disso, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos ter essa saudade de casa. Que nós possamos ter essa saudade de casa. Ainda que nós não tenhamos estado lá, que nós possamos ter essa saudade, esse sentimento e esse desejo. Em nome de Jesus. Amanhã então nós vamos continuar o nosso livro. E amanhã então nós estaremos então continuando. E amanhã nós falaremos então do dia 7 de janeiro.
Fiquem em paz. Amém.